Bom, pessoal, meu nome é Edson Polido Cardoso, eu sou aluno da Universidade 9 de Julho, Uninove. Estou cursando o último semestre de Ciências da Computação e eu vou fazer aqui agora uma implementação, de um cluster de alta disponibilidade em servidores Linux. Para desenvolver esse cluster, eu estou utilizando aqui uma máquina virtual, o software Hyper-V, para fazer essa virtualização. É claro que poderia ser utilizado qualquer software de virtualização, para criar esse cluster, mas eu escolhi o Hyper-V porque eu gosto mais de trabalhar com Hyper-V, acho que ele é mais completo e mais fácil de utilizar. Bom, eu criei aqui então duas máquinas virtuais, nó1 e nó2. A configuração dessas máquinas aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. É bem simples, 1 GB de memória só, não precisa mais do que isso. Tem um disco primário de 10 GB para comportar o sistema operacional. O sistema operacional que eu estou utilizando aqui é o CentOS, ou CentOS, como vocês preferirem, na versão 5.1. E um HD secundário que eu chamei aqui de N1, que é para criar o cluster propriamente dito, E essa configuração é a mesma para as duas máquinas, nó1 e nó2. Os dois têm dois HDs de 10 GB como primário e um de 5 GB como secundário para criar o cluster. Bom, minhas duas máquinas já estão rodando. Tá aqui as duas máquinas. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o nó1 e o nó2. Bom, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer para implementar o cluster é instalar os pacotes de cluster nessas duas máquinas, Para isso você vem aqui em aplicações, adicionar ou remover programas, e aqui em armazenamento em cluster, nós vamos marcar essa checkbox aqui para instalar o armazenamento. Clique em aplicar, ele vai dizer aqui que precisa de algumas dependências, para poder instalar o pacote. A gente clica em continuar e vai resolver essas dependências e fazer o download desse software e instalar. Esse processo de instalação é um pouco demorado, Aqui ele está pedindo para importar a chave, isso é normal nos servidores Linux, CentOS, Ele precisa dessa chave de autenticação aqui para poder instalar os pacotes. Então, normal, importar. Agora ele vai fazer o download desse pacote e instalar. Enquanto isso, aqui nós estamos no nó1, já vou fazendo a mesma coisa no nó2. Applications, adicionar ou remover programas, armazenamento em cluster, marca checkbox, aplicar, continuar. Continuar, mesma coisa, importar chave, e ele vai começar a atualizar os programas, baixar e instalar. Vamos ver lá o servidor 1, como que está. Ainda está baixando. Esse processo é um pouquinho demorado, mas vamos lá. Terminou o primeiro pacote, agora nós vamos aqui na aba Clustering, também marcar checkbox, aplicar e continuar. Vamos ver o servidor 2. Está quase terminando.
terminou. Clustering, mesma coisa. Marca a opção, aplicar, continuar. Vamos voltar no servidor 1 para ver o status. Já está instalando os pacotes. Terminou. Ótimo, esses eram os dois pacotes que a gente precisava para poder criar o cluster. Agora nós vamos instalar o DRBD. Para isso nós vamos aqui na aba pesquisar, vamos digitar DRBD, né? Pedir para procurar. Nós vamos instalar dois itens aqui para poder instalar o DRBD. É esse daqui e esse daqui. Aplicar, continuar. Nós estamos aqui no servidor 1. Tá? Não conseguiu resolver as dependências. Vamos ver por quê. Certo. Acho que eu tinha clicado no pacote errado. Vamos lá. Instalação terminada. Agora nós vamos lá no servidor 2 para ver como que está a instalação. Tá, terminou aqui, mesma coisa, pesquisar DRBD, instalar esse e esse. A gente clica em aplicar. Continuar. Perfeito. Feito isso, podemos fechar aqui o gerenciador de programas nos dois servidores. Bom, para dar sequência na configuração, eu vou estar utilizando aqui um software chamado PuTTY, que é um terminal que faz conexão via SSH com servidores, e eu vou utilizar ele porque vai ficar mais dinâmica a configuração, né? Vai tornar mais dinâmico porque é inviável ficar entrando em tela por tela, abrindo terminal, né, nos dois servidores virtuais aqui e ficar fazendo a configuração. Então eu vou estar utilizando esse software para dar uma dinâmica no vídeo. A primeira coisa a se fazer é verificar a configuração IP dos dois servidores. Essa configuração ela tem que ser estática. Para isso, nós vamos entrar com esse comando nos dois servidores e verificar a configuração de IP. O servidor 1 tem o IP 192.168.1.100, servidor 2 192.168.1.101. Em posse disso, nós vamos editar o arquivo hosts dos dois servidores, né, e dizer para ele qual que é a configuração IP, né, dos dois servidores. Então, para isso, nós vamos colocar aqui o IP do primeiro servidor, dizer para ele que o nome dele é no1, e a do servidor 2 dizer que ele chama no2. Ctrl O para salvar, Ctrl X. Mesma coisa no segundo.
Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Para verificar se os dois servidores estão se enxergando na rede, nós vamos dar aqui um ping no nome do servidor. Opa, nó 2 já está respondendo, e aqui também está respondendo. Perfeito. Bom, agora com a configuração IP, né, e o arquivo hosts editado, nós vamos dar sequência na configuração propriamente dita do DRBD. Vamos limpar aqui o terminal com o comando clear. E a configuração do DRBD, ela fica no seguinte diretório: etc drbd.conf. E esse é o arquivo que teremos que editar nos dois servidores. Bom, essa configuração eu já tenho ela pronta, até porque para digitar essa configuração inteira ia ser muito demorado, então eu já deixei ela pronta, está aqui no arquivo. Nós vamos simplesmente copiar aqui e colar lá. Essa é a configuração. Ctrl O, Ctrl X. Mesma coisa no segundo. Ctrl O, Ctrl X para salvar. E vamos voltar aqui na configuração, só para a gente dar uma olhada no arquivo. Bom, o que essa configuração está dizendo? Global, né, que é a configuração global do serviço DRBD. Resource R0. R0 é o nome do recurso. Esse elo to primários significa que os dois servidores podem ser primários no cluster. Sincere rate é a velocidade de sincronização dos dois servidores. Eu vou alterar essa velocidade de sincronização para 60 MB. O ideal é que essa sincronização ela ocupe menos do que a velocidade da sua placa de rede, né? E aqui, para terminar, a configuração dos dois servidores, nó 1, né? O disco que vai ser replicado, que é o SDB1, né? Ele vai criar o disco DRBD0, né? Em cima do SDB1. E aqui o IP do servidor 1. Mesma coisa, servidor 2, o nome, né? O nome do dispositivo que irá ser criado, o nome do dispositivo físico e o IP do nó 2. Perfeito. Bom, agora que o arquivo drbd.conf está devidamente configurado, né, nós vamos verificar as partições, né, dos servidores com o arquivo, com o comando fdisk-l. Por quê? No arquivo de configuração drbd.conf nós colocamos lá que o disco que irá ser replicado é o SDB1. Porém, se verificarmos aqui, ó, o disco SDB1 ainda não existe no nosso ambiente, em nenhum dos dois servidores. Vamos ver aqui no A2, ó. Nenhum dos dois servidores o disco existe. Por que ele não existe? Na configuração inicial do servidor eu só acrescentei os dois discos físicos, né? O secundário, né, de 5 GB está aqui, ó, SDB, né, com 5 GB e SDB com 5 GB. Mas porém agora a gente tem que criar a partição, né, para poder funcionar com a configuração do RBD. Para criar a partição é muito simples. Nós vamos utilizar o comando fdisk/dev e o disco que nós vamos criar a partição é o SDB.
Para criar uma nova partição, digitamos N. O tipo da partição vai ser P, primária. O número da partição 1. Aqui só aceitar. Disco inteiro, aceitar. E o comando W para gravar a alteração. Mesma coisa no nó 2. N, P, 1, aceita, aceita, W para gravar as alterações no disco. Se a gente der agora o comando novamente, fdisk-L para listar as partições, tá aqui, o SDB1 agora foi criado. Mesma coisa no nó 2, SDB1. Perfeito. Vamos limpar a tela. Bom, com a configuração pronta, nós vamos iniciar, criar o recurso de acordo com a configuração que nós fizemos no drbd.conf com o comando drbd-adm create e o nome do recurso que nós setamos. É isso daqui. A mesma coisa no servidor 2. Agora nós vamos startar o serviço nos dois servidores e vamos verificar a sincronização com o comando veja bem, como nós podemos ver, os dois discos aqui estão como secundário e secundário nos dois servidores. E a sincronização não iniciou. Por que não iniciou? Para a sincronização iniciar com sucesso, um dos dois servidores ele tem que estar como primário. Então nós vamos passar o primeiro servidor com esse comando para primário. Feito isso, vamos verificar de novo. E é isso aí. A configuração iniciou, olha lá, 0.7%. Dar o mesmo comando aqui no servidor 2 para verificar, 5.6%, 7.7%. Essa sincronização vai demorar em torno de uns 8 a 10 minutos, Isso porque o nosso disco ele é pequeno, relativamente pequeno, tem somente 5 GB. Se tivéssemos um HD de 1 TB, 2 TB, é claro que essa sincronização iria demorar em torno de horas aí para ser concluída. Agora é só aguardar a sincronização dos discos para dar sequência na configuração do cluster. 18%. Com todas as configurações feitas, configuração de redes, serviços instalados, configuração do DRBD e do arquivo hosts, é hora de iniciar os serviços responsáveis pelo cluster, com os comandos service his start e chk config his 1 para o servidor, o serviço iniciar com o sistema assim que ele for reinicializado. Então toda vez que você reiniciar o servidor, esse serviço do his vai startar automaticamente. Mesma coisa no servidor 2. E no servidor 1, vamos iniciar o serviço responsável pela administração do cluster em tela gráfica, que é o Lucy.
E também vamos entrar com o comando para toda vez que o servidor iniciar o Lucy, iniciar com o servidor também. Feito isso, nós vamos abrir o navegador e acessar o endereço IP do servidor 1 na porta 8084 e ele vai abrir aqui a tela inicial, a tela de login do Lucy. Agora vamos entrar com o usuário admin, a senha que criamos. Estamos aqui no administrador de cluster. Agora é hora de criar o cluster aqui em Create a New Cluster. Vamos dar um nome para o cluster. Repare que esse nome, meu cluster, é o mesmo nome que eu dei na hora de formatar o HD do DRBD. Aqui com esse comando para formatar o DRBD, nós colocamos que o disco iria se chamar meu cluster. Então esse nome ele tem que ser o mesmo do cluster. Então a gente copia e cola. Aqui nós vamos colocar o nome dos servidores, a senha. Vamos marcar aqui arquivos locais, checar a senha. Se você quiser, você pode clicar aqui nesse botãozinho, né, para verificar as configurações de segurança dos dois servidores. Ele deu aqui a mensagem de status, né, em verde, dizendo que está ok. Então, feito isso, nós podemos clicar em Submit para criar o novo cluster. Lembrando que essa configuração que é feita aqui no gerenciador de cluster, ela também pode ser feita via linha de comando. É claro que para fazer isso nós teríamos que ter um bom conhecimento em servidores Linux, né? Qualquer pessoa que tem um bom conhecimento em servidores Linux pode executar tudo isso via linha de comando. Porém, é uma configuração um pouco difícil de ser feita, e a intenção de usar o modo gráfico é facilitar, né, a criação do cluster e o gerenciamento. Essa criação ela demora alguns segundos, dependendo da configuração de rede, mas ele está criando aqui o nosso cluster. Pronto, agora com o nosso cluster já criado, nós iremos aqui em Failover Domain e vamos criar um failover. O que é o failover? O failover é responsável, né? Vamos clicar aqui em Add Failover. O failover ele é responsável por dar prioridade, né? Ele que vai decidir qual servidor vai rodar qual serviço. É ele que mede esse nível de prioridade de acordo com a necessidade dos servidores. Então vamos dar um nome aqui. Esse primeiro vai se chamar Prefere No1. Vamos marcar aqui prioridade. Vamos incluir os dois servidores nesse failover. O servidor 1, como ele vai ter prioridade em cima do servidor 2, nós vamos marcar a prioridade do 2 como 10 e clicar em Submit para fazer a criação desse failover. Pronto, agora nós vamos criar outro failover com o nome de Prefere No2. Vamos priorizar, marcar os dois servidores, só que agora é o contrário. Nós vamos dizer que o 1 tem prioridade 10 e o nó 2 tem prioridade 1, ou seja,
tem maior prioridade do que o servidor 1. E submit. Agora, com os dois failovers criados, prefere nó1 e prefere nó2, nós vamos aqui na aba Resources, Add a Resource, e vamos criar um resource, né, um recurso de IP virtual. Vamos definir esse IP, final 150, e clicar em Submit. Perfeito, recurso criado. Vamos criar mais um recurso. Agora vai ser um recurso de script. O nome do recurso vai ser script Apache. A localização nada mais é do que o comando para iniciar o serviço do Apache, que é o nosso servidor web. E esse fica no diretório etc init.d/httpd e submit. Recurso criado. Vamos criar mais um recurso, e agora vai ser de GFS, que vai ser o recurso responsável por montar o nosso arquivo, o nosso HD DRBD, né, o disco virtual do cluster, nos dois servidores. Então vamos dar um nome aqui, pode ser GFS 2 DRBD. O ponto de montagem vai ser na pasta DRBD que nós criamos. Qual vai ser o disco? Vamos marcar GFS2 e submit. Com os três recursos criados, agora vamos à aba Services, Add a Service. Vamos dar um nome para o serviço, que pode ser servidor web. Vamos marcar Automatic Start the Service, que é para ele iniciar automaticamente. Failover, prefere nó1, é aqui que a gente começa a usar o failover domain, né? É para ele dar prioridade. Política, relocate, no caso dele falhar, ele reloca o serviço para o outro servidor. Vamos aqui em Add a Resource, vamos marcar aqui o script Apache, vamos adicionar mais um, que é o IP virtual. Feito isso, clicamos em Submit. O serviço foi criado, ele está em vermelho porque o serviço ainda não foi iniciado. Nós vamos criar aqui em Add a Service, vamos criar mais um serviço. E agora vai ser o serviço de montar o disco, né, propriamente dito. Então vamos colocar o nome DRBD, mesma coisa, automático, prefere nó1, relocate, e aqui em Add nós vamos colocar o GFS2, que é para montar o disco, em Submit. Serviço criado. Vamos adicionar mais um.
E agora DRBD2 para montar o disco no servidor 2 também. Vamos marcar relocate. Agora aqui nós vamos usar o prefere no2. Não precisa, podemos colocar aqui o relocate, porque no caso de o servidor 2 parar de funcionar também, ele vai passar para o servidor 1, que já vai estar montado, mas não tem problema. Vamos marcar aqui o GFS2, né, que nós criamos, e submit. Todos os serviços criados. Vamos voltar aqui em cluster list. Repare que os serviços agora eles estão ficando verdes. Vamos clicar aqui em meu cluster. Agora, com todos os serviços iniciados, percebam que eles ficam na cor verde, né? Isso quer dizer que os serviços estão habilitados, todos os três. E aqui em status podemos ver que o DRBD, né, que é o monta-disco, está montado no servidor 1, o servidor web também está rodando no servidor 1, e o DRBD2 está rodando no servidor 2. Vamos abrir o terminal, né, e verificar as pastas, né, verificar se o disco foi montado corretamente. DRBD, vamos dar um ls. Dentro aqui do diretório DRBD tem uma pasta teste que eu tinha criado, vou criar outra. Mas antes vamos verificar aqui no servidor 2 se ele também está montado. Vejam que a mesma pasta teste que tem aqui também tem no servidor 1. Agora aqui no 1 vamos criar uma pasta teste 2 e vamos verificar aqui no servidor 2. Vejam que automaticamente a pasta teste 2 veio para cá, ou seja, os discos estão funcionando, a sincronização está perfeita. Para testar o servidor web, nós vamos abrir aqui uma nova guia, né, uma nova aba do navegador. Vamos digitar o IP do servidor virtual que nós criamos, que é o 150. Ele vai estar respondendo, né, porque ele está funcionando. Uma nova guia e digitar o IP do servidor 1. Opa, errado. Ele também vai estar funcionando. E por último, 101. Claro que ele não vai funcionar porque ele está rodando o servidor web somente no servidor 1. Para testar o funcionamento, né, para ver se ele vai continuar funcionando a hora que o servidor 1 cair, nós vamos simular aqui, né, uma queda, né, no servidor 1 com o comando stop do httpd, né, que é o serviço do Apache. Ele vai parar o Apache no servidor 1, né? Vamos vir aqui no servidor virtual, vamos usar um F5 para atualizar a página. Ele tem, é claro, ele tem um delay, né, alguns segundos para subir o serviço no servidor 2. Vamos atualizar aqui os serviços. E servidor 2, servidor web, está rodando no O2. Vamos atualizar novamente aqui, pronto. IP funcionando. Agora no IP 100, que é o do No1, vamos atualizar. Ele não vai responder porque ele está parado. E no servidor 2, né, onde estava parado inicialmente, agora ele vai responder. Perfeito. Isso por si só não garante alta disponibilidade. Isso por quê? Porque os arquivos de configuração, né, de alocação do servidor web, eles são diferentes em cada servidor, né? Cada arquivo, cada servidor tem a sua própria configuração.
O que nós temos que fazer é mudar essa configuração, esses arquivos, para a pasta do DRBD. Agora, dentro do diretório DRBD, né, onde está o nosso disco sincronizado, vamos criar mais um arquivo. Uma pasta com o nome de HTML, que é a pasta que vai servir de servidor, né, onde vai hospedar nossos sites aqui no servidor web. Vamos verificar no No2, a pasta está aqui. Agora nós vamos utilizar esses comandos para criar um link simbólico dentro dessa pasta e depois mover os arquivos. Isso tem que ser feito nos dois servidores. E agora sim vamos copiar os arquivos de configuração com esse comando. Isso precisa ser feito somente no servidor 1, porque automaticamente ele sincroniza com o servidor 2. Pronto, tá aqui, ó. Essa é a pasta que a gente acabou de copiar, né, pelo servidor 1. Feito isso, nós iremos parar o serviço, né? É só atualizar. O serviço web está rodando no servidor 2, né? Vamos aqui no servidor 1 e entrar no diretório que acabamos de criar, o HTML. Ou melhor, vamos aqui entrar agora na raiz do servidor web. Isso pode ser feito em qualquer um dos dois servidores. E vamos criar aqui um arquivo chamado index.html e vamos editá-lo. Vamos colocar aqui uma frase qualquer. Vamos salvar. Vamos sair. Vamos agora abrir uma nova aba do navegador. Vamos digitar o IP virtual. E está aqui a página que nós acabamos de criar no servidor virtual. Lembrando que nós criamos esse arquivo pelo servidor 1 e o serviço do Apache, o servidor web, ele está rodando no servidor 2. Mas como que ele apareceu aqui? Porque o arquivo de configuração do servidor web agora, eles estão no mesmo local, no mesmo disco. Que disco que é esse? O disco do DRBD. Vamos entrar aqui no diretório HTML que nós criamos, dar um ls. Está aqui, ó, o arquivo index.html, né, com a frase servidor virtual, que agora está sincronizado nos dois servidores. Index.html. Se eu parar agora, né, o servidor web Apache, ele está rodando no nó2. Se eu parar agora o serviço no nó2,
e mandar atualizar. É claro que de imediato ele vai ficar disponível, né? Vamos atualizar aqui a página do nosso administrador de cluster. E pronto, o nosso servidor web agora está rodando o servidor 1. Se nós voltarmos aqui no IP virtual e atualizarmos, está aqui, servidor virtual, a página que nós criamos. É claro que com a configuração atual, né, nesse ambiente de testes usando máquinas virtuais, o tempo de resposta ele é bem diminuído, né, devido à configuração de hardware, configuração de rede, né, mas isso daqui em um ambiente físico, um ambiente real, com certeza ele vai responder mais rápido, né, e dependendo da sua configuração, né, vai ser coisa de segundos. E isso vai garantir a alta disponibilidade do serviço. Enquanto um servidor estiver funcionando, todos os serviços estarão rodando. E se for preciso, né, reiniciar ou desligar, até mesmo desligar um dos servidores para manutenção, né, os serviços continuam garantidos, né, pelo outro servidor que vai estar rodando todos os serviços. Quando esse servidor, né, passar por manutenção, for arrumado e subir novamente, ele vai assumir os serviços, né, de acordo com a necessidade. Lembrando que isso que foi feito com o servidor web, ele pode ser feito também com o Samba, pode ser feito com vários arquivos de configuração, vários sistemas, né, de servidor, como servidor de impressão, servidor de arquivos, enfim, o proxy, servidor proxy squid. Enfim, tem uma infinidade de serviços que podem ser feitos e configurados da mesma forma que nós configuramos esse servidor web. E é isso, espero que esse tutorial possa ajudar a quem realmente precisa, alguém que tenha dúvida, né, e queira montar um cluster de alta disponibilidade de forma simples, de forma, né, barata, levando em conta que os servidores, o sistema operacional Linux, ele é open source, né? E a custo zero, né? Se for para montar num ambiente real, o máximo que nós vamos gastar aqui é a configuração de hardware, né? Para comprar 2 servidores, montar 2 máquinas. Mas o sistema, né, operacional, ele pode ser encontrado na internet, e assim como os pacotes do serviço que nós instalamos aqui.